Eu acho que esse vídeo é mais uma conversa, assim, sobre essa experiência, né? Uma conversa bem humorada, a experiência do Com Quantas Bichas se faz uma peça de humor. Esse foi um projeto que a gente desenvolveu a partir de 2022 e ele já teve apoio tanto da Secretaria de Cultura de Fortaleza, quanto da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará. Ele já foi para o Cuca de Anguruçu, ele já foi para a Escola Almirante Tamandaré, ele já foi para o Centro Cultural do Bom Jardim e para o Hub Cultural Porto Dragão. Mas acho que, acima de tudo, ele já foi muito para dentro do coração da gente, sabe? Tipo, essas bichas e essas travas bem-humoradas, humoristas, que tiveram essa ideia conjunta de se encontrar para debater sobre o humor, para entender o humor. Entender as reverberações que o humor tem na nossa vida. Porque é muito louco, assim, quando você é um corpo dissidente, né, especialmente um corpo dissidente um tanto quanto extrovertido, o humor muitas vezes aparece de maneira muito violenta na nossa vida. E aos poucos a gente vai entendendo como é que a gente consegue se apropriar desse humor, que é muito cruel em relação a referências também. Tipo, quais são as referências que a gente tem sobre o humor bicha? Quem é que cria e escreve os personagens bichas dentro das novelas, dos teatros, dos filmes? E quem é que interpreta esses personagens, né? E aí, quando a gente vai ver uma dramaturgia bicha, tá, de referências nacionais, a gente vai ter, sei lá, Crow. A gente vai ter Olha a Faca. A gente vai ter Cuecão de Couro. A gente vai ter uma série, tipo, Lobis Bicha. Então a gente vai ter uma série de personagens, assim, que são feitos de maneira extremamente caricatos. E que às vezes a gente já riu bastante, né? Porque tanto de coisa que a gente já riu. Até de Pânico a gente riu um tempão, então... às vezes isso fez de alguma maneira a gente arrancar gargalhadas, mas ao mesmo tempo, pelo menos na minha experiência, eu, Bárbara, também foi muito violento comigo, assim, tipo, a maneira como eu era comparada isso por meus colegas de turma, a maneira como isso chegava a mim, acessava a mim. E quando eu fui começar a ter referências de humor bicha, talvez pra mim, né, foi quando eu comecei a acessar a internet. Ali ainda na pré-adolescência, né, adolescência. E aí eu me lembro de uma coisa que a gente compartilhou muito nas reuniões do Com Quantas Bichas, especialmente nas reuniões online, que foi o Bahia Bahia, assim, que é uma gata, uma bicha, que contava, né, Laranjas Bahia, que contava sobre a sua experiência, né, enquanto bicha, como video sketches dentro do YouTube. E aí a gente ficou assistindo muito esses vídeos, eu propus, né, como diretora do Com Quantas Bichas, que a gente assistisse esses vídeos para entender o que é que despertava ali. E o que pra mim, assim, o que era interessante é que a maneira como a bicha levava a vida dela a despeito das altas atrocidades, desafios que é levada, era de maneira muito sagaz, assim. A bicha entendia o humor enquanto uma estratégia de se manter viva. Então isso foi muito bonito, assim, da gente... E aí era legal porque a gente assistia os vídeos, né, da Bahia, e depois ler uns artigos e compartilhava sobre a nossa vida, sabe? Compartilhava Ariel, Barbada, eu, F, Jocasta, mas também Caio, Falteus, Arrudas, Ayu, né? Então todas essas pessoas compartilhando muito sobre a sua infância, a sua memória com o humor. E cada um a partir de um espaço muito singular. Então, tipo, eu me lembro da F, que era um pouco mais introvertida, então, que pra se apropriar desse humor, talvez só na faculdade,
A Barbada, que é mais espivitada, que se utiliza do humor também na drag. Ariel também, né, que pensa o humor também a partir do teatro, da dança. É, e pra mim, particularmente, eu sempre fui colocado como esse corpo muito engraçado, né? Tipo, eu acho que. E ao mesmo tempo, era uma graça que às vezes deixava o outro incomodada, porque era uma graça. Acho que a bicha tem uma sagacidade na graça, sabe? Que às vezes as pessoas ficam tipo, ai, não era desse humor que eu tava falando, era um humor um pouco mais ameno e tal. E ao longo do Com Quantas Bichas se faz uma peça de humor, a gente explorou esse humor bicho a partir de muitos espaços. Tipo, referências desde Dizzy Croquettes até referências mais atuais, né? Drega, Chaka Drag Queen, Silvete, né? Mais referências também de pessoas que estão nessa cena contemporânea. Das bichas que fazem humor, mas pensando bicha em sua referência expandida, né? Pensando bicha enquanto um corpo dissidente. E particularmente foi muito gostoso para mim esses últimos anos, né? Fazendo essa pesquisa, fazendo essa circulação nesses vários espaços, ganhando dinheiro com isso também. A demanda surgiu disso, do Com Quantas Bichas. Né? Tem gente ganhando dinheiro fazendo personagem da vida da gente. Que tal a gente, com a vida da gente, também ganhar, acessar esse recurso, sabe? Então, tem sido uma pesquisa muito bonita, né? E que quando a gente enxerga esse panorama de humor LGBT, a gente pode ir desde referências muito mais para trás, né? Como Dizzy Croquettes, como já falado, referências de agora, como a gente, como as travestidas, né? Como vários youtubers, como minha mãe é uma como Minha Mãe é uma Peça. Mas a gente também pode ir de referências que são muito nucleares, assim, né? Desde as bichas que estão fazendo humor, sei lá, no Trans Brasil, na novela, que era do canal Esquizodrag, mas as bichas da Drag Box e gatas que estão fazendo os roasts, a noite de tiração dela, e as gatas que estão aí no dia a dia usando do humor enquanto uma estratégia de luta e existência. Então eu acho que, mais do que pensar esse panorama do humor numa esfera histórica dos dados, né, de cada um desses dados separando, eu queria pensar nesse panorama de possibilidades de feitura de um humor bicha, que vão desde o trabalho como humorista, como intérprete, como figurinistas, né, como toda uma equipe criativa de produção, de técnica, mas que também vão como metodologias de luta, de subversão da violência, de interação social, né, de tiração com as amigas, de envolvimento e para mim, assim, de vida. Buscar viver essa vida, né, sabendo das nossos compromissos, das nossas lutas, mas sabendo que a gente merece ter uma vida leve também, bem-humorada. Então eu acho que no final das contas, o Com Quantas Bichas se faz uma peça de humor, A Noite da Bicharada, busca muito mais ser uma peça de bom humor do que de gargalhada. Eu dou muita gargalhada, mas é porque eu sou besta, né? Mas eu fico pensando muito em quanto é bonito, né, esse espaço de poder ser um corpo dissidente e ter uma vida de bom humor. E é isso.